Aleluias. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Bem, glória a Deus. É um tempo especial, um tempo de adoração, né? Deus nos leva a essas definições de adoração a Ele. Eu acredito que chegou o tempo, né, nas nossas vidas, de ser restaurado a adoração para o Senhor, se voltar unicamente uma adoração unicamente para Ele, né? Adorar somente o Senhor, exaltar somente o Senhor, glorificar somente o Senhor. Irmãos, quando nós chegamos num ambiente desse, num local desse, nós chegamos porque nós entendemos e nós compreendemos e nós entendemos que num ambiente desse Deus está. Amém? Num ambiente aonde é entronizado o nome do Senhor, aonde é exaltado o nome do Senhor, aonde é glorificado o nome do Senhor, Ele se faz presente no lugar. Ele vem, o Senhor vem. Amém? E sempre existiu isso, irmãos. Deus nunca se manifestou sem uma preparação primeiro. Sempre tinha uma preparação para Deus se manifestar. A gente precisa se preparar, o ambiente precisa ser preparado, com muita adoração, com muito louvor, com muito toques de instrumentos. Os músicos devem adorar a Deus com toda a sua intensidade, devem tocar o seu instrumento com toda a sua intensidade, com toda a sua vontade, com toda a força que eles têm. Os músicos devem adorar o Senhor, os levitas devem adorar o Senhor. Porque quando eles começam a adorar o Senhor, e quando eles começam a dar essa adoração, e eles começam a orar, aquilo é como um incenso, que ele vai subindo, 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 e Deus vai recebendo essa adoração, Ele vai recebendo esse louvor, e aquilo vai se tornando, irmãos, um ambiente vai sendo tomado pela glória de Deus. A presença de Deus vai invadindo o lugar. E daí a poucos instantes nós começamos a ver o lugar sendo tomado pela presença de Deus. E aí ela é como tangível, tocável. A gente consegue, é como se a gente pudesse tocar na presença de Deus. Amém? O lugar fica cheio da glória de Deus. E no lugar onde a glória de Deus está, irmãos, aí Deus faz o que Ele quiser. Aí Ele opera milagres, sinais, prodígios, maravilha, Ele cura, Ele liberta. Então há uma importância muito grande na adoração através da música. Amém? Porque a música em si, ela não é uma adoração, mas nós podemos adorar a Deus através da música. Amém? Então nós podemos adorar a Deus através das músicas, nós podemos adorar a Deus através dos instrumentos, nós podemos adorar a Deus através das nossas mãos, nós podemos adorar a Deus com as nossas palmas, com os nossos lábios, com o sopro que nós temos de vida, dar um cântico a Ele. Então nós podemos adorar o Senhor. Como que eu adoro o Senhor? A adoração a Deus é uma questão espontânea de cada pessoa. Então o que é adoração? A adoração é você acreditar que Deus está no lugar, que Deus, você acredita que Deus está no lugar e você dá uma resposta para Ele. Como você faz qualquer coisa, você dá um cântico, você levanta as mãos, você acreditando que Deus está ali. Se levanta as suas mãos acreditando que Deus está ali. Se você levanta as suas mãos acreditando que Deus está ali, você está adorando a Ele, e Ele vai te responder. Eu costumo dizer que Deus nunca vai responder as tuas perguntas, mas Deus vai responder as tuas respostas. Se você dá resposta a Deus, Ele responde. Ele fala com você e você dá resposta. Por isso que nós temos que cumprir a palavra. Deus fala conosco e nós respondemos, nós cumprimos. Quando nós cumprimos, Deus opera um milagre nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela se cumpre nas nossas vidas. Então eu acredito, adoração, irmãos, é como uma arma de ataque. Você precisa entender isso. A adoração é uma arma nas suas mãos.
cada músico, cada ministro de louvor, eles precisam entender que a adoração é como uma arma de ataque, é como uma flecha veloz que acerta o alvo. Então quando você começa a adorar, quando você começa a dar um cântico a Deus, você pode ter certeza, você está usando uma arma poderosa contra o inimigo. Então você levanta as suas mãos e começa a adorar a Deus. Os músicos começam a entoar um cântico ao Senhor, e aquele lugar, ele vai sendo tomado pela presença de Deus. Amém? E nós entendemos, nós sabemos isso. Isso acontece, irmãos. Isso é real no nosso meio. Era incrível quando a presença de Deus, quando ela está em um lugar, tudo pode acontecer. Quando a presença de Deus está em um lugar, tudo pode acontecer. Então você não vai ignorar, porque quando Deus está presente em um lugar, Ele pode fazer o que Ele bem quiser e o que Ele bem entende. Ele é soberano nessa área. Ele é soberano, Ele é Senhor. Então quando nós entendemos assim, que quando Ele está no lugar, pode ter certeza, alguma coisa vai acontecer ali. Amém? Se eu disser uma coisa para você, você não acredita, Deus vai te pegar nessa noite. Quantos querem ser pegados pelo Senhor? Irmão, deixa eu te dizer, não tem jeito para você, não tem jeito. Não tem jeito, você caiu aqui dentro, entrou aqui, você já está seguro. Como que é isso, pastor? Não, entrou aqui, está seguro, irmãos. Deus vai te pegar mesmo, vai pegar você mesmo, vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida, vai restaurar a sua vida, vai restabelecer tudo em sua vida, vai mudar toda a tua trajetória de vida, e você vai se tornar verdadeiramente um adorador do Senhor, e você vai dar a tua adoração. Eu costumo dizer, Deus, irmãos, Deus está cercado de adoração. Nós sabemos disso, Deus está cercado de adoração, constantemente. O trono de Deus, ele é cercado de adoração. Anjos, serafins, querubins, todos o adoram ao Senhor, e ministram, e cantam a Ele, e diz que Ele é santo. Então Ele está cercado, Ele tem adoração, irmãos, 24 horas por dia. Tem adoração 24 horas por dia. Deus está ali com adoração 24 horas. Todos os dias o trono de Deus está cercado ali pela adoração. Então Ele tem adoração. Mas Ele tem isso. Mas Ele procura, irmãos, Ele procura um verdadeiro adorador. Essa é a procura de Deus. Os pastores são importantes, os apóstolos são importantes, os mestres são importantes. Todos esses são importantes. Os líderes são importantes, os discípulos são importantes, os obreiros são importantes. Por quê? Porque eles são orientadores, são mentores, dão direção, ensinam, coordenam tudo direitinho, organizam as coisas, diz como tem que ser. Mas a procura de Deus é pelo um verdadeiro adorador. Então o que é que Deus quer? Deus quer um pastor verdadeiro na adoração. Deus quer um apóstolo verdadeiro na adoração. Deus quer um obreiro verdadeiro na adoração. Deus quer um levita verdadeiro na adoração. Deus quer um músico verdadeiro na adoração. Então Deus procura pessoas que são verdadeiras na adoração. Amém? Está dando para vocês entender? Então qual é a procura de Deus? Então Deus olha dos céus, irmãos. Por que é que no Velho Testamento Deus não procurou e Deus não buscou adoradores? E não buscou um adorador? Porque Ele encontrou um, Davi. Ele disse, achei Davi, meu servo. Ele encontrou ali no Velho Testamento, Ele encontrou. E você não vê Deus procurando, porque tinha um que levantava um trono de adoração a Deus. E Deus era adorado, Deus era louvado por aquele homem. Mas no Novo Testamento Deus começa com uma procura. E Jesus começa com aquele diálogo que Ele tem com a mulher samaritana em João capítulo 4. Você vê que Jesus está ali
E naquele diálogo ele procura um verdadeiro adorador. Então Deus quer a tua adoração. Para quê? Para que Deus quer? Por que é que Deus quer a tua verdadeira adoração? Para você se tornar semelhante a Ele, para você chegar no nível que Ele quer, para Ele receber a tua adoração como um incenso para Ele, como um cheiro suave na presença dEle. E sabe o que é que acontece? E Ele devolver aquilo para você, e você ser cheio da presença do Senhor. Você sabe qual é a coisa mais importante na sua vida, na minha vida? A presença de Deus. Se Deus estiver presente na sua vida, você não precisa de mais nada. Se Deus estiver presente em uma igreja, não precisa de mais nada. O que é igreja? Igreja é onde se manifesta o poder de Deus. Então nós estamos em um lugar, num ambiente onde Deus está presente. O que é que eu faço? Eu preparo o ambiente. Eu preparo o ambiente para a presença dEle. É eu que preparo, é eu que deixo o ambiente preparado para quando Ele chegar no lugar, Ele se manifestar no lugar. E a glória dEle invadir a minha vida, invadir a tua vida, encher as nossas vidas, amém? Irmãos, eu não consigo, eu não sei se vocês conseguem, mas eu não consigo entrar num culto e sair de um culto sem Deus me tocar, sem a presença de Deus na minha vida. Eu tenho que sentir, eu tenho que receber a presença de Deus, eu tenho que sentir Deus na minha vida, eu tenho que ver Deus tocar na minha vida, eu tenho que ver o Espírito Santo se mover de uma forma tremenda, de uma forma poderosa na minha vida, e tocar a minha vida com a presença dEle, amém? Então eu não vou levantar a minha voz para cantar simplesmente um cântico ou uma música, não, eu vou levantar a minha voz para adorar a Ele com essa música. E quando eu começar a cantar essa música, eu vou cantar em adoração a Ele, e eu vou me unir a Ele com os músicos, eu vou me unir com os ministros de louvores, e eu vou me unir com o coral celestial e adorar a Ele. E quando eu começar a adorar a Ele, o ambiente, a glória, a fumaça de glória virá para esse lugar, e ela vai invadir esse lugar e vai tocar na minha vida. Anjos vão vir e vão ministrar sobre as minhas vidas, porque os anjos são ministros de herdeiros, dos herdeiros da salvação. Todos nós somos herdeiros da salvação. Quando você começa a adorar a Deus, Deus envia anjos para ministrar a você, e Ele vem e ministra em você, e você é cheio da glória de Deus. Aleluias. Nós estamos em dias proféticos, irmãos, em dias em que Deus se move de uma maneira tão tremenda, tão poderosa. Então o que é que eu faço? Eu me alinho com os céus, eu entro num alinhamento com os céus. Eu abro os meus ouvidos e disse: eu só quero ouvir os céus, porque dos céus vem a voz de Deus, o trono. Eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus me dê uma direção, eu quero que os céus se abram e traga uma palavra específica para a minha vida, porque eu preciso de uma experiência com Deus, amém? Diga para o seu irmão: você precisa de uma experiência com Deus. Diga: os céus estão abertos, você tem livre acesso, pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus rasgou o véu de alto a baixo. Agora você pode entrar, você não precisa de ninguém. Diga: eu sou sacerdote. Diga: eu sou sacerdote, e eu estou no santo lugar, no lugar em que eu ofereço o incenso, amém, irmãos? Irmãos, era o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. O átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. No santíssimo lugar só ficava sacerdote. O santíssimo lugar era o lugar dos sacerdotes, só ficava sacerdote. E ali no santíssimo lugar tinha uma mesa, e nessa mesa tinha pão, chamado pão da presença. Aqueles pães que estavam em cima da mesa era chamado o pão da presença, que só os sacerdotes poderiam comer. O pão da presença. E quando eles comiam aquele pão, a presença de Deus invadia a vida deles, e eles ofereciam. O que é que eles faziam? Eles vinham rapidamente oferecer o incenso. O sacerdote, ele tem que servir, ele tem que ser um homem que serve,
que declara que faz incenso, oferece incenso a Deus. Então tinha os candelabros e ele vinha acendendo a chama com óleo, ele vinha acendendo todas aquelas chamas, porque daquele fogo, e ele acendia todos aqueles candelabros, era o serviço do sacerdote. Só que isso precisa ser bem feito. Eu quero te dizer, nós somos uma raça de sacerdote. Então Deus não tem essa separação mais na sua igreja. Deus não tem mais separação. Deus não separa povo de sacerdote. Não, hoje todo mundo é sacerdote. Todo mundo é sacerdote. Porque Deus nos deu agora uma raça de sacerdote. Todos nós que estamos aqui somos sacerdotes. Então o que é que eu quero te dizer? Você precisa oferecer o teu incenso a Deus. Amém? E você precisa fazer esse serviço bem feito. Porque os sacerdotes precisam fazer o seu serviço bem feito. Então Deus quer, na sua posição que você se encontra hoje como sacerdote, Ele está querendo que você ofereça a Ele o incenso verdadeiro. Como que é isso, pastor? Ele está querendo de você, de mim, uma verdadeira adoração a Ele. E uma verdadeira adoração, quando você começa a adorar a Deus, você pode ter certeza, vai subir como incenso. E você sabe o que acontece? Quando o incenso começa, quando o fogo começa a pegar, que começa a queimar o incenso no Santíssimo Lugar, levantava-se um sumo sacerdote, o filho de Arão, que era o sumo sacerdote. Ele se levantava do lugar quando já tinha pegado fogo, quando todos os candelabros estavam pegando fogo ali naquele lugar, que os sacerdotes, todos eles estavam e tinham oferecido o incenso. Aí o sumo sacerdote se levantava, e quando ele se levantava, ele trazia com ele óleo novo e colocava nas lâmpadas. Quem colocava o óleo novo nas lâmpadas era o sumo sacerdote, o filho de Arão. Ele vinha e colocava óleo e fogo nas lâmpadas. E quando ele colocava óleo e fogo, o incenso aumentava, e as lâmpadas, elas clareavam, resplandecia aquele lugar, enchia esse lugar. Deixa eu te dizer, hoje nós não precisamos mais disso. Porque hoje tem um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. Então quando você entra nesse lugar e que você começa a dar a tua adoração, presta atenção aqui, você que é músico, você que é levita, presta atenção. Quando você entra nesse lugar, que você começa aqui a dar a tua adoração, esse é o teu serviço sacerdotal. E quando você está aí, que você começa a levantar as tuas mãos e adorar a Deus e cantar junto com os levitas e dar um cântico, esse é o seu serviço sacerdotal. O sumo sacerdote está no trono sentado olhando para você, à direita de Deus, só te olhando e prestando atenção no teu serviço. E você vai dando esse serviço para Ele, que é a tua adoração. E da forma como tu dá a tua adoração, levantando as mãos, dando um aleluia, cantando um cântico, você está prestando um serviço sacerdotal para Ele. E o que é que acontece? Aí ele se levanta do trono. O sacerdote, o sumo sacerdote se levanta. Por que que ele se levanta? Porque você é a lâmpada. Nós somos a lâmpada. E nós precisamos de óleo novo para as nossas vidas. Então quando você vai dando a tua adoração, ele percebe, ele se levanta do trono, vem para o lugar chamado lugar santo. Sabe o que é que ele faz? Ele coloca fogo em você e óleo. Fogo e óleo. Fogo e óleo. Fogo e óleo em você. E aí você começa a adorar Ele com mais força. Você sabe o que acontece? Ele recebe a sua adoração e o seu louvor e libera para você uma fumaça de glória. E sabe o que acontece? Você é cheio da glória de Deus. Você fica cheio da glória de Deus. E o que é que acontece? Aí acontece coisa extraordinária na sua vida, coisas poderosas. Quando você começa a servir a Deus com o teu serviço sacerdotal no lugar santo. Onde é o lugar santo hoje? O lugar santo hoje é a igreja. E o santíssimo lugar é o lugar onde o sumo sacerdote está. Ele fica esperando você começar a realizar o serviço. Sabe para quê? Para ele se levantar e vir.
Então o sumo sacerdote está lá, Jesus Cristo. Então quando nós chegamos nesse lugar, que nós começamos a adorar verdadeiramente, Ele só fica esperando. E quando você começa a adorar a Ele e fazer o teu serviço certinho, sacerdotal, Ele se levanta e vem. Aí Ele entra no lugar, Ele entra no ambiente, Ele vai tocando cada sacerdote, tocando cada sacerdote, e cada sacerdote vai se enchendo. Amém? Preste atenção aqui para você entender. Cada sacerdote vai se enchendo. A presença de Deus vai vindo sobre cada sacerdote. O que é que acontece? Cada sacerdote vai se enchendo. E aí o que é que acontece? Com esse óleo e esse fogo, a lâmpada ela vai se acender. Amém? Aí a lâmpada se acende, que é você. E quando a lâmpada se acende, você se torna, sabe o que? A luz do mundo. Glória a Deus. Aí você se torna a luz do mundo. Aí é a promessa de Jesus se cumprindo. Ele diz assim, ó: vós, quando eu estava no mundo, eu era. Jesus diz: quando eu estava no mundo, eu era luz. Mas agora ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Aí você se torna a luz do mundo. Aí as pessoas começam a olhar para você. E quando elas começam a olhar para você, elas começam a ver em você o brilho. Você começa a brilhar. E sabe quem você vai resplandecer? O sumo sacerdote. Porque você, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, está dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Aí você começa a resplandecer o sumo sacerdote. Aí a tua adoração começa a subir, o teu louvor começa a subir, a tua adoração começa a subir. E aí o que é que acontece? Aí tu vai vendo e vai percebendo as coisas mudando na tua vida, sendo transformada na tua vida. Aí o teu testemunho vai se tornar um testemunho vivo. Aleluia. O que é isso? As pessoas vão olhar para você e vão ver diferença em você, vão ver transformação em você. Por que isso, pastor? Por causa da tua verdadeira adoração. Por quê? Porque um sacerdote está dando uma adoração verdadeira e correta a Deus. E todo sacerdote, quando ele faz o seu trabalho bem feito, irmãos, o sumo sacerdote se levanta para acender essa pessoa. Glória a Jesus. Irmãos, aí nós nos tornamos o cumprimento, luz do mundo. Luz do mundo. Nós somos a luz desse mundo. Então, se eu quero que as coisas mudem na minha vida, se eu quero que as coisas transformem na minha vida, se eu quero que tudo comece a mudar na minha vida, a primeira coisa é adorar o Senhor. É a primeira coisa que nós temos que fazer, é adorar a Deus. Como que eu faço? Não, eu tenho que adorar o Senhor. Você vai ter que aprender a adorar o Senhor. Então nós vamos chegar no culto desse, nós viemos aqui para o culto desse. Aí quando eu vier para o culto, aí eu não vou vir mais para o culto com uma mentalidade errada. Nenhum sacerdote entrava na presença de Deus, nenhum sacerdote vinha para a presença de Deus para pedir nada. Nenhum deles vinham pedir nada, porque na presença de Deus não é lugar de se pedir nada. Na presença de Deus é lugar de se adorar, porque na presença de Deus não falta nada. Então quando uma pessoa está pedindo alguma coisa, ela não alcançou a presença de Deus ainda. Mas quando ela entra na presença de Deus, o próprio Deus o satisfaz. Você é satisfeito. Dentro de você, você é satisfeito. Então, quando eu saio da minha casa, quando eu saio do meu lar, que eu venho para esse lugar, eu venho com uma convicção de adorar a Deus nesse lugar. Então aqui, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa para você entender. Aqui não é um lugar em que você vai pedir nada. Aqui é um lugar em que você vai adorar. Porque se você estiver na presença de Deus, você tem tudo. Amém? Então nós não somos uma geração de pedintes, nós somos uma geração de adoradores. Amém? Dá para entender isso?
Nós não somos uma igreja de pedintes. Deus nunca chamou essa igreja e nunca escolheu essa igreja. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus não procura uma geração de pedintes. Deus procura uma geração de adoradores. Aleluias. Então você entra na presença de Deus, e lá na presença de Deus, Ele sabe o que você precisa e o que você necessita. Sabe o que é que Ele faz? Ele te contempla com essas coisas. Não precisa você pedir. Ele só quer que você o adore verdadeiramente. Você quer que seus planos, seus projetos, seus alvos, seus objetivos, seus sonhos se realizem? Vá para a presença de Deus. Tinha um homem, eu não sei se vocês, eu sei que vocês conhecem, mas tinha um homem na Bíblia que levou 25 anos batendo cabeça. E era um homem de fé. Mas se você ler a história de Abraão com revelação, você vai ver que Abraão era um homem de fé, mas foi um homem que bateu cabeça o tempo todo. Deus deu uma promessa a Abraão. Deus disse para Abraão que ele teria um filho e que ele seria abençoado. Então Deus falou com ele que ele teria um filho, que ele seria abençoado. Pronto, irmãos, encerrou. Quando Deus te fala uma palavra, não se preocupe. Se Deus te der uma palavra, fique na palavra que Deus te deu, e não se preocupe mais com nada. Ele falou, Ele vai cumprir. Ele é Deus. Agora não se preocupe, porque o tempo pertence a Ele. Amém? Então deixa Deus tratar a tua vida, ajeitar a tua vida. Mas se a palavra que Ele te deu, ela vai se cumprir na tua vida. O que é que você faz? Você vai adorar a Ele. Pois Abraão ficou durante tanto tempo para ter um filho, e quis dar um jeito. Com a própria vontade dele, ele gerou um filho sem Deus mandar. Ele gerou um outro filho chamado Ismael, sem Deus mandar. Teve outra geração sem a ordem de Deus. E assim, irmãos, muitas pessoas que não conseguem. Se você não entender o tempo de Deus, você vai querer fazer as coisas sem Deus te mandar você fazer. Você vai querer realizar coisas sem Deus mandar você realizar. Então você tem que esperar a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Amém? Deus tem uma promessa para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um alvo para a sua vida. Por isso que Deus está te chamando para a adoração. Porque só na adoração você vai conseguir se alinhar. Só na adoração você vai conseguir ser igual a Ele. Você vai entrar no propósito dele. Então nós precisamos, a igreja de hoje, ela precisa adorar a Deus. Ela precisa se voltar para a adoração, e ela precisa andar debaixo da direção do Espírito Santo. Amém? Então quem vai nos orientar e quem vai nos guiar é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai orientar a igreja. O Espírito Santo é que vai guiar a igreja. O Espírito Santo é que vai guiar a tua vida, é que vai orientar a tua vida. Não adianta. Você tem que entender isso, e tem que se voltar exatamente para isso. Então ficou todo esse tempo, Abraão com todo esse tempo, andando e batendo cabeça. Um dia Abraão entra num diálogo com Deus, e Deus disse assim, é como se Deus chegasse para Abraão e falou assim para Abraão, diz: ó Abraão, o problema é esse. Esse é o problema de muita gente. É como Deus chegasse para você agora e falasse assim, ó, o seu problema é esse. Ó igreja, o seu problema é esse. É que está acontecendo isso com você. Você quer fazer as suas vontades, você faz as suas coisas, você faz do seu jeito, você faz da sua forma, e você não consegue cumprir nada. Então Deus está chegando, chamando a mim, a você, chamando a nós, assim, ó, peraí que eu vou ajustar o seu problema. Eu vou colocar você dentro do propósito. Eu vou te mostrar como é simples todas as coisas se cumprir na sua vida. Eu vou te mostrar como é simples viver o Evangelho, como é simples andar corretamente. Você vai ver como é simples. Então Deus só tem uma palavra. Deus só deu uma palavra para Abraão. E eu vou te dizer uma coisa: Deus só tem uma palavra para você. E você vai pegar isso nessa noite, porque Deus só tem uma única palavra para você. Se você quer perfeição, se você quer andar perfeito, se você quer chegar no estado de maturidade em Deus, Deus só tem uma única palavra para você: anda na minha presença e ser perfeito. Essa é a palavra.
Deus te chama para andar na presença dele. Ele disse para Abraão, não foi, Abraão, é assim, Abraão, tu viveu o tempo todo assim, ó, vem agora, anda na minha presença e ser perfeito. Diga para o seu irmão, você precisa, diga para ele, você precisa da presença de Deus para ser perfeito. Está dando errado as coisas, irmãos? Os caminhos estão errados, as coisas não estão resolvendo, tem muito conflito, muita coisa. Só uma coisa: andar na presença de Deus. Só andar na presença de Deus. Pastor, como que eu ando na presença de Deus? Eu vou precisar adorá-lo. Eu vou ter que começar a trilhar o caminho da adoração, porque Deus só se manifesta em meio à adoração. Deus só vai estar presente, ou Ele só vem para o ambiente aonde tem adoração. Ele não vai se manifestar. Deus pode estar na sua onipresença em todo lugar, mas a manifestação de Deus, em um lugar, em um ambiente, na vida de uma pessoa, ele só se manifesta em meio à adoração. Ou o adora, ou ele não se manifesta. No lugar onde ele é adorado, ou pela pessoa que ele é adorado, ele se manifesta. Amém? Como que Deus se manifesta? Deus se manifesta em meio à adoração. Como que Deus age na minha vida? Em meio à adoração. Então eu adoro a Deus e Deus se manifesta. Se eu quero que Deus venha para esse lugar, se eu quero ver Deus presente nesse lugar, realizando alguma coisa, todos nós temos que começar a adorá-lo. E quando nós começamos a adorá-lo, Ele vem e se manifesta no lugar. E você sabe o que é que acontece? Aí a cura, libertação, sinais, prodígios, maravilhas, solução de problemas resolvido, família estabelecida, trabalhos estabelecidos, tudo vai ser concluído na presença de Deus. Aleluias. Um dia Deus disse assim, ó, tira o meu povo do Egito e leva o meu povo para Moisés. E Moisés ia tirar o povo. Quando ia tirar o povo, Deus disse, vai, ou vai na frente. Moisés disse, eu não saio daqui, nem eu nem ninguém, se tu não sair conosco. Se a tua presença não for conosco, ninguém sai daqui, desse lugar. A presença de Deus, irmãos, é a coisa mais importante para as nossas vidas. Se Deus sair e se Deus tiver, se Deus sair, nós saímos. Se Deus tiver, nós ficamos. É como a nuvem, irmão. Enquanto a nuvem estava ali, Deus estava ali, o povo estava ali. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, todo o povo parava e montava o tabernáculo. Por quê? Porque Deus estava naquele lugar. Amém? Deus estava naquele lugar. Aí chega no deserto, aquele povo chegou todo no deserto. E a pior coisa, irmãos, que existe na vida de algumas pessoas, ou na vida de muitas pessoas, é uma palavra chamada murmuração. Porque nada está bom. Deus está fazendo grandes coisas, está realizando grandes coisas, fazendo muita coisa na vida de muitas pessoas. E quando acontece uma luta, uma provação, a primeira coisa que a pessoa faz é se levantar e murmurar. Deus odeia a murmuração. E Deus só tem uma palavra para murmuradores: morte. Todo murmurador, Deus só tem uma palavra: morte. É só isso para murmuradores. 40 anos, aquele povo rodou uma montanha. Para vocês terem ideia, era 11 dias para chegar na terra prometida. 11 dias de caminhada eles estariam na terra prometida. Por causa da murmuração, eles rodaram durante 40 anos uma montanha.
Deus deixou eles rodando 40 anos numa montanha. E durante esses 40 anos tinha um homem que tinha a revelação de Deus. E sabia e conhecia quem era Cristo. Ainda que Cristo ainda não tinha se manifestado, mas ele conhecia quem era Cristo. E esse homem era Moisés. E ele sabia quem era Cristo. Mas por fazer algo errado, por errar, por conhecer e por saber e fazer errado, ele perdeu a terra da promessa. E isso é um exemplo para nós. Um exemplo para nós como igreja, porque muitos que estão aqui conhecem e sabem o que deve fazer. Todos nós que estamos aqui. Então eu quero te dizer nessa noite, Deus te chama para ser um verdadeiro adorador. Você sabe como adorar a Deus. Não precisa ninguém te ensinar. Você sabe como adorar a Deus. É igual Moisés. Moisés estava liderando o povo, mas Moisés sabia quem era Cristo. Ele sabia quem era Cristo. Ele conhecia, ele tinha conhecimento de quem era Cristo. E um dia o povo todo, faltou água, irmãos, no deserto. Presta atenção aqui. Faltou água no deserto. O povo todo ficou com sede. E o povo todo foi a Moisés. E Moisés sabia de onde jorraria a água. E Moisés tinha conhecimento de quem, ou de onde viria, ou quem era a fonte para dar água para aquele povo. Ele conhecia Cristo. Deixa eu te dizer, estou falando de adoração. Você sabe como adorar a Deus. Não precisa ninguém te falar. Você sabe como atrair a presença de Deus. Você sabe chegar num ambiente desse aqui e começar a adorar a Deus. E você sabe que Deus vem na sua vida. E você sabe o que fazer. E como você tem que dar a tua adoração a Deus. Sabe para quê? Eu vou te dizer uma coisa. Deus está esperando a tua resposta na adoração. É a tua resposta na adoração que Deus está esperando. Quando Deus chega num lugar desse, num ambiente desse, que você está num lugar desse, que Deus olha para você, Deus quer que você dê resposta na adoração. Deixa eu te dizer, você não pode ser um espectador, você não pode ser um observador no lugar onde há a presença de Deus. No lugar onde há a presença de Deus, nenhum sacerdote pode ficar observando ninguém. Todo sacerdote tem que exercer o seu serviço. Então que a igreja, irmãos, quando Deus nos chama para a igreja, quando Deus nos chama para viver as verdades dele, quando Deus nos tira do império das trevas e nos traz para as suas maravilhosas luzes, quando Deus nos arranca de lá e nos faz sacerdote, Ele quer que a gente preste um serviço verdadeiro a Ele de adoração. Ele quer que eu e você o adore verdadeiramente. Amém? Verdadeiramente, que eu e você entre numa dimensão de adoração. Para que isso, irmãos? Para melhorar tudo para a minha vida e para a sua vida. Para tudo melhorar. E aí ele não precisa te dando instrução, porque todo sacerdote sabe o seu ofício. Nenhum sacerdote fica sem saber o seu ofício. Todo sacerdote sabe como exercer o seu ofício. Diga para o seu irmão: você sabe como adorar a Deus? Você vai dizer assim para ele agora: não seja um observador neste lugar. Diga: seja um adorador verdadeiro. Diga: esqueça o irmão do teu lado. Esqueça o irmão do teu outro lado e adora a Deus. Amém, irmãos? Esquece ele. Por que a gente chama as pessoas e diz assim, irmãos? Por que nós dizemos assim: irmão, fecha os teus olhos? Não é por causa da presença de Deus, é para você não se distrair com outra coisa. Porque quando você fecha os teus olhos, você não se distrai. E você não fica observando o que está acontecendo. Quando nós chegamos num ambiente desse,
Nós não chegamos para observar ninguém. Nós não chegamos para estar olhando ninguém. Nós não chegamos para estar fazendo nada com ninguém. Nós não chegamos aqui para adorar a Deus. Amém? Nós chegamos aqui para prestar um serviço a Deus. E qual é o serviço? A adoração a Ele. Então os ministros de louvores estão entoando um cântico de adoração. Eu, para ser sincero com vocês, se eu pudesse, eu ficava o culto todo louvando. E ficava o tempo todo ouvindo música. E adorando a Deus. É assim, adorando o Senhor. E se eu quisesse a palavra, eu entrava no meu quarto, pegava a minha Bíblia e ia estudar. E Ele ia falar comigo. Mas a gente sabe que a gente precisa de instrução. A gente precisa ser ensinado. Então a gente tem um tempo de adoração, um tempo de ministração de palavra, para aprender. O próprio Deus estabeleceu isso para as nossas vidas. Então nós estamos em uma noite de aprendizagem, aprendendo, amém? Glória a Deus. Então nós vamos fazendo isso, nós vamos exercendo o nosso sacerdócio. Mas você não pode, com o seu sacerdócio que você tem, fazer a coisa errada, ou oferecer um sacrifício, ou fazer um serviço errado, que Deus não mandou fazer. Então nós temos que prestar atenção. Por isso que eu presto atenção muito em Moisés, porque Moisés liderou um povo. Então quem lidera um povo tem que prestar atenção em Moisés e tem que buscar revelação, porque Moisés sabia quem era o Cristo verdadeiramente, ainda que o Cristo ainda não tinha se manifestado, mas ele sabia quem era. E você sabe o que é que acontece? Deus pega Cristo e coloca no deserto para Moisés. Isso para você entender, quando chegou nos 40 dias, esse mesmo Cristo teve que ir para o deserto para ser tentado. E Deus coloca esse mesmo Cristo no deserto para Moisés. E quando Ele coloca esse mesmo Cristo no deserto, Ele coloca esse Cristo como uma rocha. E quem está lá é uma rocha, e aquela rocha a Bíblia diz que era Cristo. Então Moisés sabia que aquilo não era uma rocha, aquilo era uma rocha aos olhos humanos, mas aquela rocha na parte espiritual era Cristo ali. A rocha eterna estava ali, diante de Moisés. E Moisés sabia disso. E sabe o que é que Moisés tinha que fazer? Moisés tinha que fazer o sacrifício, porque ele era sacerdote, e só o sacerdote sabe fazer o sacrifício. Moisés tinha que sacrificar o próprio Cristo para o povo do deserto. E o que é que ele tinha que fazer? Era ele mesmo que tinha que ferir Cristo. Era ele mesmo que tinha que degolar o cordeiro. Era ele mesmo que tinha que matar o cordeiro ali no deserto. Era ele que tinha que ferir Cristo. Era ele que tinha que ferir a rocha. E Deus diz: fere a rocha. Deus está dizendo em outras palavras: fere Cristo para esse povo. Porque no dia que ele fosse ferido, irmãos, ia jorrar a água. E a Bíblia diz que Moisés foi lá e feriu Cristo, a rocha. Quando ele feriu a rocha, irmãos, que ele bateu na rocha, que ele feriu a rocha jorrou água. E o povo todo se alimentou desse Cristo. Deixa eu te dizer o que é isso, para você entender. Aquilo que Moisés fez ali era o Calvário de Jesus Cristo para aquele povo. Era o Calvário aquilo ali. É o que aconteceu com nós. Cristo morreu por minha vida e por tua vida. Sabe para quê? Para nos saciar a nossa sede. A morte dele foi para saciar a minha sede e a tua sede, a minha fome e a tua fome. Por isso mesmo ele morreu. Aí da próxima vez, presta atenção aqui, o povo de novo sentiu sede. E quando o povo sentiu sede, o povo tornou ir a Moisés na segunda vez. E quando o povo foi na segunda vez a Moisés, o povo foi com o mesmo pedido, que eles queriam água, que eles estavam com sede.
Aí Deus fala com o sacerdote Moisés. E Deus disse: fale a rocha. Você sabe o que foi que Moisés fez como sacerdote? Feriu a rocha. Cristo não pode ser sacrificado ou ferido duas vezes. Deixa eu te dizer, foi um único sacrifício pela sua vida e pela minha vida. Um único. Só um único sacrifício pela minha vida e pela sua vida. Quando Deus falou: Moisés, fale a rocha. E Moisés bateu na rocha, ele pecou. O sacerdote fez um serviço errado. Ele disse: não herda, não entra na terra. Você errou como sacerdote. Você falhou, você não entra. Você vai ver a terra, contemplar a terra, mas não vai entrar. A terra é boa e mana leite e mel. Você só vê, mas não entra, porque você errou. O sacerdote, irmãos, ele tem que saber ouvir Deus. Ele tem que saber, ele tem que ter ouvido para ouvir Deus e obedecer o que Deus está dizendo. Deixa eu te dizer, hoje não precisa mais o sacrifício de Jesus Cristo pela sua vida nem pela minha vida. Ele já fez, ele já cumpriu. Se você acredita no sacrifício, você está salvo. Se você acredita que Deus o sacrificou, e se você acredita na morte e na ressurreição de Jesus, você ganhou a salvação. De hoje em diante você não precisa mais se sacrificar e nem querer que Cristo seja sacrificado. De hoje em diante Deus só tem uma palavra para você: fale a rocha. Hoje você não precisa fazer mais nada. Hoje você só tem que falar. Hoje você só precisa ter uma comunhão com Ele, só falar com Ele. Deus só te chama para uma única coisa: Ele diz: o sacrifício já foi feito, você não precisa fazer mais nada. Entre agora e fale comigo. Fique em comunhão comigo. Sabe o que é que vai acontecer? Do seu interior vai fluir rios de água viva. Eu vou saciar a sua sede. O que é que Deus quer? Deixa eu te dizer, Deus quer uma comunhão com você. Deus quer um relacionamento com você. Por isso que o véu do templo se rasgou. Ele está dizendo: sai do santo lugar e entra no Santíssimo agora e fala comigo. A posição, irmão, qual é a tua posição como igreja? Sai daí desse lugar. Amém? Sai do santo lugar. Amém? Glória a Deus, você está entendendo? Está entendendo? Está entendendo, levita? Sai do santo lugar. Sai do santo lugar. Observe, o véu foi rasgado. Sai do santo lugar e o véu foi rasgado. Entra, vem para o santíssimo lugar e vem comungar comigo. Vem para a presença, vem para a minha presença. Onde está o que? O pão da presença. Aonde está as tábuas da lei e aonde está a vara de Arão. Vem para a arca, vem para a presença. Deus está te chamando, irmãos, porque Ele está dizendo: ó, sai de lá. O véu se abriu, sai desse lugar, vem para o lugar da perfeição. Anda na minha presença e ser perfeito. Entra, vem para cá, vem para o lugar da perfeição. Sai do Santíssimo e vem para o lugar santo. Vem aqui, sai lá do santo e vem para o Santíssimo lugar. Entra aqui na minha presença, fala comigo que você vai ser perfeito. Começa a entrar aqui nesse lugar. Nesse lugar a fumaça vai te tomar. Nesse lugar a adoração vai encher você. Nesse lugar você vai ficar carregado da minha presença. Nesse lugar não vai te faltar nada. Nesse lugar eu tenho pão para você. Ah, eu tenho fome. Não, aqui não. Aqui não tá, não. Aqui não tem fome não. Aqui tem pão da presença. Aleluia, moço. Tem pão da presença aqui no Santíssimo lugar. Glória a Deus. Tem pão da presença para você, levita, músico, obreiro, quem quiser. Entra para o santo lugar, porque tem pão para saciar a tua fome. Tem pão da presença. Aleluia. E você pode comer agora mesmo. Come um pedacinho aí, vá. Come um pedacinho aí. Você pode comer agora mesmo. Você não precisa esperar ninguém. Você está no lugar santíssimo.
Você pode entrar a hora que você quiser e comer, e se saciar da presença de Deus. Você não está num culto litúrgico, você não está num negócio religioso, você não está num sistema religioso, você está no reino de Deus. Amém? Você está no lugar onde você entra e adora a Deus livremente. Adora a Deus livremente. Você faz o que você quiser na presença de Deus. Você entra e Deus faz o que quiser com você, e você faz o que você quiser com Deus. Ele não é esse Deus que você está pensando, sentado no trono, com um cajado na mão para bater na sua cabeça. Não. Não é esse velhinho que você olha e pensa que ele é esse velhinho de cabelo branco. Como muitos pensam que é um velhinho de cabelo branco, com um cajado na mão para que você errou e ele desceu o pau na sua cabeça. Não, ele é um Deus de amor e está te chamando. Para que ele está te chamando para a presença dele? De você tem errado, tem pecado, tem falhado, é porque você não está na minha presença. Vem para a minha presença e você vai ser perfeito. Entra na minha presença e você vai ser perfeito. Entra para você ver o que vai acontecer. Como é que é isso, pastor? Está aberto o véu, está rasgado. Se rasgou o véu, entra. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, é uma palavra revelada para o teu coração. Não precisa eu ler a Bíblia para você. Você me entende? Esse sistema, irmãos, é um sistema que vai cair no nome de Jesus. Uma única vez abriram as escrituras para Jesus. Uma única vez abriram as escrituras para ele. No dia que abriram e que leram o profeta Isaías, ele disse: hoje se cumpriu essa palavra. Está aqui a profecia que vocês estão lendo. Abriram a Bíblia para ele, leram os pergaminhos para ele. Ele disse: está se cumprindo hoje, sou eu. Você está lendo e está falando de mim, sou eu. Palavra, irmão, tem que estar dentro de você. A palavra tem que estar carregada dentro de você. Você é a palavra viva. Deus colocou em você toda a palavra. Ele disse: não é mais em tábua escrita por homem nenhum, é cravada na tábua do teu coração. Então, homem de Deus, mulher de Deus, povo de Deus, pessoas de Deus, carrega a palavra de Deus dentro de si. Isso não quer dizer que você não vai ler a Bíblia, que você não vai abrir, não vai falar. Eu estou falando que você tem que trazer essa palavra como revelação dentro de você. E você não precisa abrir a Bíblia para pregar, você tem que ter essas palavras dentro de você. Guardar essas palavras no teu coração para não pecar contra o Senhor. Aleluias. Esse é o tempo para as nossas vidas. Pastor, como é que eu consigo? Eu não consigo mudar. Vai para a presença. Pastor, tenho coisa, não consigo sair desse pecado. Vai para a presença. Por que é que não consegue? Porque não entra. Por que é que a vida não muda? Porque não entra. Por que é que não vai? Porque o véu foi aberto, mas não entra. Fica no santo lugar, fica no átrio. E Deus está chamando, irmãos, quem tem que sair do lugar é você. Deus permanece no mesmo lugar. Ele disse: eu sou o mesmo Deus de ontem e hoje, e vou ser eternamente. Eu não vou mudar. Eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Deus está dizendo: comigo não há sombra de variação. Hebreus capítulo 6, verso 17. Deus não muda, não há sombra de variação com Deus. Ele permanece o mesmo, desde quando ele começou até agora e até a eternidade. Ele é Deus e vai ser Deus. E ele não vai mudar. Quem tem que mudar é você. Quem tem que vir é você. Quem tem que se aproximar é você. Sou eu, é você, somos nós como igreja. Ele rasgou o véu, quem entra é você. Ele rasgou o véu para mim, quem entra sou eu. Ele rasgou o véu e disse: toma aí meu sangue, o sangue do meu filho te purificou. Entra, entra na minha presença. Você que tem que entrar, eu é que tenho que entrar, nós é que temos que entrar. Músico, adoradores, ministros, quem for é que tem que ir. É que tem que entrar. Como que eu faço, pastor? Eu tenho que levantar um trono de adoração. Eu tenho que começar a adorar a Deus, irmãos. Eu tenho que viver um tempo de adoração na minha vida.
Eu tenho que parar com isso, eu tenho que entrar no nível de adoração, e eu tenho que purificar a minha vida, eu tenho que levar a minha vida em santidade, eu tenho que me separar e dizer: eu sou um sacerdote puro, eu sou um sacerdote limpo, eu sou um sacerdote que me separo, e eu vou entrar para oferecer o meu incenso a Deus, e eu vou adorar a Ele, amém? E aí eu me santifico, eu me separo e digo: eu vou entrar na presença dEle, e vou receber dEle, vou ser alimentado por Ele. Por que é que vida de músico, vida de obreiro, vida de pastores, vida de líderes não muda? Porque não entra, irmãos. Vida de pessoas não muda porque não entra. Tem que entrar em Deus, amém? Tem que entrar em Deus, irmãos. A gente tem que entrar. Tem que entrar. Temos que nos proteger, irmãos. Na presença de Deus nós estamos protegidos. Protegidos na presença de Deus. Como as asas de uma águia, Ele nos guarda ali dentro, amém? Você entra e Ele faz como uma galinha. Como Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu te quis te colocar ou te guardar, como uma galinha guarda os seus filhos. É assim que Jesus faz conosco. Você vem para a presença dEle, Ele faz assim, ó, te coloca dentro, como uma galinha. Ele te coloca dentro, irmãos. Ali ninguém te toca, ali nada fica ruim para você. Ali você tem tudo, você tem comida, você tem sombra, você tem quintura, você tem tudo, roupa, tudo ali. Como uma galinha com seus filhos, te põe ali dentro e diz: pronto, você está protegido, ninguém te mexe, você é meu. Jesus disse isso para Jerusalém. Isso é para a gente, para a igreja. Eu quero guardar você, colocar você debaixo das minhas asas, te proteger todos os dias, deixar você guardadinho aqui. Ninguém vai te bulir, ninguém vai tocar em você. Você é a menina dos meus olhos. Há um tesouro, irmãos, dentro de mim, dentro de você, verdadeiro. Diga para o seu irmão: Deus te ama. Olha para ele e diz assim: Deus te ama. Olha mesmo, irmão, diz assim: Deus te ama, a ponto de te revelar a palavra. Diga para ele: a rocha já foi ferida, agora só beba. Aleluia. A rocha já foi ferida, músico que vai adorar a Deus, a rocha já foi ferida. Só bebe, bebe. Aleluias. Ele já se sacrificou uma única vez. Bebe. Ele se sacrificou por mim, por você. Então a gente tem que beber, tem que beber de Cristo. Chamar o baterista aqui. Vem cá, baterista, vamos adorar a Deus. Aleluia. Você pode se colocar de pé e começar a adorar.